Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. É uma bênção ter você aqui conosco. Uma alegria poder falar da saúde, da vida dos nossos queridos irmãos idosos. Ao senhor e à senhora que participam deste programa assistindo pelo YouTube, nós queremos pedir que você se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, curta e deixe ali também o seu comentário e compartilhe com a sua família, os seus amigos, os irmãos da igreja. É sempre bom ter a participação dos nossos queridos irmãos conosco aqui. Hoje, neste episódio, nós falaremos de um tema muito importante que diz respeito à saúde do idoso, a saúde bucal. E para falar deste tema, nós temos aqui hoje dois convidados especiais, nós vamos aqui apresentá-los. O primeiro é o Matheus Alves Adame, ele que é dentista, né? É irmão nosso da igreja de Jardim Camburi 1, e ele é formado pela Faculdade Multivix e tem a especialização em prótese dentária. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, pastor. É uma alegria, uma honra muito grande poder participar desse momento com os irmãos e um tema que é muito relevante para os nossos dias. Nós temos aqui também outro convidado, que é um pastor, o pastor Everton Cordeiro, ele que é gaúcho, lá de Passo Fundo, mas agora é cidadão capixaba, vamos dizer assim, está aqui morando na cidade de Vila Velha, e está pastor da igreja de Balneário de Ponta da Fruta 2, no município de Vila Velha. Pastor Everton Cordeiro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação, uma alegria estar aqui reunidos com os irmãos, já me sentindo cidadão capixaba. Amém. Muito bom, estamos aqui com os nossos convidados para poder falar deste tema, saúde bucal nos idosos. E para falar deste tema, nós vamos aqui bater um papo, conversar um pouco com os nossos convidados e vamos iniciar aqui com o dentista Matheus, especialista em prótese dentária, que vai falar um pouco deste assunto que é tão relevante, que está relacionado à saúde dos nossos idosos também. Em episódios anteriores, nós já falamos muito sobre a saúde, né? Alguns outros especialistas estiveram aqui conosco. E em um tema específico de um desses episódios, nós falamos sobre o processo do envelhecimento, que é algo natural. Nós vimos ali que é um processo natural, né? As pessoas envelhecem. E dentro desse processo de envelhecimento, ele traz consigo alterações fisiológicas na saúde. A minha pergunta, Matheus, é se isso também reflete na boca da pessoa idosa, né? Que nós estamos falando aqui de um especialista em prótese. Então, isso reflete na boca do idoso? Pastor, reflete. A gente sabe que com o processo de envelhecimento, que o senhor já disse muito bem, é um processo natural, é um processo normal. Esse processo ele traz consigo algumas perdas de funções sistêmicas, tanto do corpo inteiro, também locais como da boca. Isso caminhando juntamente com alguns outros detalhes, alguns outros pontos que o paciente já carrega em si. Algum probleminha de diabetes, uma pressão alta, alguns usos de medicamentos. Isso reflete muito em boca. E aí é muito importante como que nós, dentistas, principalmente especialistas ali da área da prótese, onde temos mais contato com os idosos, com que saibamos resolver essas questões para que o idoso ele tenha uma qualidade de vida muito boa para a sua idade. Porque às vezes a gente entende, só pelo processo de envelhecimento, traz alguns prejuízos que o idoso ele não precisa mais agora ter uma condição boa para mastigar, para falar, né, para dar um sorriso, mas é perfeitamente possível, é extremamente possível que o idoso
tenha sim essa qualidade de vida. Não só possível, como recomendado, né? Porque nós estamos falando de saúde, Com certeza. nós estamos falando você falou aí, de qualidade de vida, né? Com certeza. Então, assim, ele vai dar um sorriso, como você disse aqui, um sorriso mais bonito, né? Ele vai mastigar, não vai ter dificuldade na mastigação, tá tudo certo. Nós estamos falando aqui da saúde, que faz parte, né? A saúde bucal, e começa pela boca, porque é onde se ingere os alimentos, né? Isso. E pastor Everton, olha que interessante, né? Nós estamos falando aqui da saúde, né, do idoso, na parte ali especificamente da boca do idoso, mas na vida espiritual, nós, como pastores, né, que temos o cuidado ali e o zelo com a ovelha, sempre perto delas, nós vemos também que quando nós falamos naquilo que é o contexto espiritual da vida de uma ovelha, existem cuidados também com a boca, né? Com a Exato. língua, com o falar. O que o senhor acha disso aí? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Interessante que a palavra do Senhor, ela nos fala em Cantares, ela nos fala assim: eis que é formosa, amiga minha, eis que é formosa, os teus olhos são como as pombas entre as tranças, o teu cabelo é como o rebanho das cabras que passa no monte de Gileade, e os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que descem, melhor, que sobem do lavadouro, e todas as quais produzem gêmeos, e não há nenhuma estéril entre elas. É o cuidado espiritual. Aqui fala, o Senhor fala da aparência, do testemunho, que sofre uma ação, né? Porque a palavra nos fala aqui que todas elas estão tosquiadas, ou seja, já foram ajustados, o Espírito Santo já falou, os dons espirituais já agiram, a pessoa já recebeu a bênção. Quer dizer, houve um trabalho da parte do Espírito Santo. E quando a palavra diz assim, que sobem do lavadouro, ou seja, que recebe uma bênção pela palavra revelada, a palavra que fala ao coração, a palavra que dá condições à pessoa se apresentar como com estes dentes, vamos dizer, com este testemunho diante das pessoas e do Senhor. Muito bom. Glória a Deus. A vida espiritual, ela é de suma importância, assim como a saúde também, conforme já disse aqui, o especialista que conhece do assunto, que está falando conosco aqui hoje sobre essa saúde bucal. Bom, tem algumas palavras difíceis aqui, Mateus. Eu queria que você até nos ajudasse a entender, né, na orientação daquilo que está relacionado à nossa saúde bucal. Então, esses cuidados, né, que nós devemos ter no processo de envelhecimento, como você já disse aqui, eles alteram algumas coisas na boca. Então, eu anotei algumas coisas aqui, você vê se é isso mesmo, né? Redução das papilas gustativas, edentulismo, redução do fluxo salivar, o periodonto alterado, gengiva mais fina, o osso mais frágil. É isso mesmo? Acontece tudo isso? E esses nomes difíceis aqui, só para o nosso público entender, porque nós estamos falando com os nossos queridos aqui que não têm tanto conhecimento como você, que é um especialista, né? Mas tenta falar conosco aqui de uma forma assim que os nossos irmãos, o nosso telespectador vai entender. Perfeitamente, pastor. Pois bem, essas características, elas realmente acompanham a vida do idoso. Ao longo do tempo, a vida vai se passando, essas características elas se tornam ainda mais evidentes. Como o senhor já disse, né? A redução de papilas gustativas. As papilas gustativas são aquelas que ficam nas nossas línguas, aquelas que dão a nós a sensação do sabor, para o salgado, para o doce, aquilo que é amargo, aquilo que é azedo. E ao longo do tempo é normal que essas papilas elas vão se perdendo, elas vão se enfraquecendo. O edentulismo, como o senhor já disse, é a perda dos dentes. Ao longo do tempo, isso não é normal que aconteça. É importante nós dizermos isso. Perder os nossos dentes não é normal. Os nossos dentes, eles foram feitos para ficar aí a vida inteira. Mas por conta de alguns outros problemas que o idoso traz consigo, a perda dos dentes, que é o edentulismo, ele acontece de forma mais fácil. Então, essa mais comum, né? Mais comum. Então, isso se torna uma característica também no idoso. A gengiva mais fina,
O periodonto, né? O periodonto, quando a gente fala sobre periodonto, a gente fala sobre os tecidos que estão acima do osso, que sustentam o nosso dente. Então, ao longo do tempo, esse tecido ele também se torna um pouco mais enfraquecido, porque o processo inflamatório do idoso ele é diferente de uma pessoa jovem. O idoso, ele diversas vezes, ele vem acompanhado com diabetes, com pressão alta, faz um medicamento todo dia para alguma doença crônica que ele tem. Talvez o seu sistema imunológico seja um sistema um pouco mais debilitado e tudo isso responde na boca. Então, os nossos processos inflamatórios como jovens é um. Agora, a resposta do processo inflamatório para o idoso na boca é totalmente outro. Por isso que o cuidado ele tem que ser redobrado. Porque para ele é mais fácil a inflamação, para ele é mais fácil uma infecção. Então, tudo para o idoso é mais potencializado. Para nós jovens, não que nós não vamos ter. Vamos sim, podemos. Só que para o idoso, o cuidado tem que ser redobrado. Certo. Então, nós estamos falando aqui também, Mateus, para um público, não só os nossos idosos, mas às vezes é o filho de um idoso, é o neto, é alguém que convive com ele. E às vezes o idoso ele não vai ter esse cuidado extremo. Perfeito. Por quê? Porque nós estamos falando de alguém que às vezes não quer, ele pensa assim, eu não quero dar trabalho para ninguém, né? E ele só vai reclamar se tiver uma dor de dente excessiva. Não é normal isso acontecer? Vai reclamar só se tiver uma dor de dente. Mas eu, que tenho um convívio com um idoso, eu que moro na casa de um idoso, o que eu tenho que observar, né? Eu digo assim, até mesmo assim, ver se tem algum problema que ele está apresentando e que ele não consegue ver. Sim. Não é isso? Então, assim, quais os cuidados que essas pessoas mais novas que convivem com os idosos têm que ter? Pastor, perfeito, porque o que nós recebemos no consultório, quando chega, é justamente essa a reclamação. É que não quer incomodar, é porque não quer dar a entender que já não consegue mais fazer as coisas sozinhos, que perdeu, né, a independência, a autonomia, mas o detalhe que o senhor tocou é que aqueles que moram com idosos dentro da sua casa, se não quiser, né, interferir tanto assim na vida dele, né, ficar tomando conta, mas que de longe se atente para como ele está. Então, o cuidado de quantas vezes ele tem escovado os dentes durante o dia, se é um idoso que usa uma prótese, se tem visto ele higienizando a prótese. Tem um indicativo para os idosos que é muito importante para nós também, né? E para quem está do lado, o mau hálito. Então, se quem está do lado, mora junto com o idoso, tem percebido isso frequentemente, é um sinal. É um sinal de que pode ajudar de uma maneira mais direta, né? Pode chamar um pouquinho mais a atenção. Então, não é que vá cuidar assim, diretamente do idoso, mas talvez alertar ele para algo que ele não está percebendo, porque às vezes acontece isso, pastor. O idoso, ele tá com uma certa debilitação, só que ele não percebe, mas quem está de fora percebe. Então, para quem mora junto, é importante ter esse cuidado, né? Sempre alertar, lembrar, porque se deixar isso continuar, sempre vai Só acabar, vai piorar a saúde dele. Sempre vai acabar em um procedimento e até mais mesmo, invasivo. Mateus, assim, essas pessoas que estão perto, né, que convivem, que estão ali, muitas vezes são pessoas que estão convivendo com um idoso que já sofre algum outro tipo de problema de saúde. Por exemplo, ele é acamado, ou ele já não anda mais, ou ele tem Alzheimer, não se lembra de escovar os dentes, não lembra do que ele tem que fazer. Então, assim, realmente, esses cuidados são de extrema importância. E, pastor Everton, eu quero aproveitar essa fala aqui do Mateus, que é tão importante, né, para a saúde bucal, mas para a saúde espiritual, essa fala de o idoso não quer incomodar. Na igreja, nós vemos muito isso, né? Às vezes Verdade. O idoso está ali, ele entra na igreja, acaba o culto, ele sai, e às vezes até porque ele fala assim, não, eu não quero dar trabalho, eu sou um idoso que eu não quero dar trabalho. Mas em episódios anteriores, a gente já tratou sobre isso aqui também, falando que nós, pastores, os nossos irmãos que estão junto do ministério conosco,
diáconos, obreiros, professoras, senhoras, os mais novos têm que se atentar a isso. É isso mesmo, pastor Everton? É isso mesmo, pois os nossos idosos, eles fazem parte do corpo. E é muito importante que nós, como pastores, estejamos atentos a qualquer situação de mudança, a qualquer situação de afastamento, de enfermidade. E o especialista falou uma coisa muito interessante, é eles buscar o recurso e que eles tenham no ministério sempre o acesso a esse recurso, a essa conversa, a essa assistência, oração, visita. São as manutenções espirituais muito necessárias, porque eles acabam se tornando frágeis, né, sensíveis. E nós, como pastores, nós temos que ter essa atenção de forma muito especial, muito sensível a eles, né? Amém. Glória a Jesus. Bom, estamos aqui batendo um papo inicial, conversando aqui com os nossos queridos convidados, o Mateus, que é um especialista em prótese dentária, o querido pastor Everton Cordeiro, que estão falando aqui a respeito de saúde, seja ela saúde na vida física e seja também na vida espiritual. E nós temos aqui o quadro chamado Esclarecendo, que são perguntas que chegam dos nossos telespectadores. Eles enviam para nós perguntas e aqui nós vamos responder. Nós temos hoje 2 perguntas que foram feitas pelos nossos irmãos. A primeira pergunta, ela é feita pela nossa irmã Nelly, ela que reúne na igreja de Três Pontas. E a irmã Nelly vai deixar aqui a sua pergunta para o nosso especialista Mateus responder. Irmã Nelly, faz a sua pergunta. A paz do Senhor. Eu me chamo Nelly, sou da igreja de Três Pontas e queria saber se estomatite é normal para os idosos. Irmã Nelly, muito obrigado por participar do programa. A sua pergunta é importante e nós vamos pedir aqui para o nosso convidado especial, Mateus, responder. Responde aí para a gente, Mateus. Irmã Nelly, a senhora fala sobre estomatite. Estomatite na nossa área a gente chama de estomatite protética. São lesões, pequenas lesões que temos na língua, no palato, no céu da boca, né? Algumas na parte interior aqui da gengiva dos dentes. São lesões associadas à prótese. E às vezes são lesões que se descamam e se tornam um pouquinho mais ulceradas e aí acaba machucando. A senhora pergunta se é normal. Normal não é. Ela é comum. Pacientes que usam prótese ter estomatite. Normal não, porque sentir dor, ter lesão nunca é normal. E ela está muito relacionada a alguns medicamentos que os idosos já usam ao longo do tempo. Medicamentos esses que reduzem a produção de saliva, deixam o paciente com uma boca seca, com uma boca sem lubrificação. Às vezes é a higiene da prótese associada junto com a redução salivar. Também temos a questão de próteses mal adaptadas, próteses que machucam. Às vezes a senhora sente um incômodo na hora de mastigar e tudo mais. Então, basicamente a resposta é essa. Normal não é. É comum. Muito bem. Nós temos uma segunda pergunta e quem vai fazer a pergunta é o nosso irmão João Borges. Ele reúne na igreja em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. João, pode fazer a sua pergunta. A paz do Senhor, eu sou João Borges, da Igreja Maranata, do Campo da Gringa, Angra dos Reis. Em caso dos idosos que usam prótese, quais são os cuidados que eles devem ter? Irmão João, muito obrigado por enviar a sua pergunta e tem sido de suma importância os nossos irmãos participarem conosco aqui do programa. A sua pergunta vai ser respondida pelo especialista, o Mateus, que vai contribuir conosco aqui e nos dizer esses cuidados, né, que ele deve ter. Pois bem, irmão João, os cuidados com a prótese é o senhor, todo dia antes de dormir, o senhor retirar, o senhor fazer uma limpeza, tanto em boca sem prótese, como na prótese. A gente sempre indica uns produtos, né,
como a clorexidina, dar um banho, às vezes usar a própria escova de dente do senhor, aquela que tem a cerda bem maciazinha, dar uma esfregadinha, deixar a prótese durante a noite imersa dentro do produto clorexidina. O senhor pode até perguntar, né? Posso usar sabão? Posso usar detergente? Posso usar água oxigenada? O senhor até pode, não há problema algum. O problema é que quando isso volta para a boca do senhor, volta com um gosto estranho, porque isso tem um gosto estranho. Então, se eu usar a pasta de dente ou clorexidina com a escova, já é o suficiente. E também se atentar, se a prótese estiver machucando o senhor já tem mais de mês usando ela, o senhor não continuar usando, mas o senhor volta ao dentista, para o dentista fazer o procedimento que deve ser feito para que o senhor consiga usar a prótese sem dor e sem incômodo. Muito bem. Já respondido aqui as perguntas dos nossos queridos irmãos que nos enviaram. Agradecemos sempre a participação dos nossos irmãos. E nós vamos aqui para um quadro chamado Curiosidades e vamos pedir aqui ao especialista para falar algo a respeito deste assunto que nós estamos falando, que é da saúde bucal, e uma curiosidade aí. Mateus, qual curiosidade que você pode trazer para a gente hoje? Pois bem, pastor, a curiosidade é até de certa forma um pouco preocupante. Estudos dizem que 65% dos idosos, eles nunca compareceram a um consultório odontológico. Talvez isso evidencie a quantidade de certos problemas que nós encontramos hoje quando esses pacientes vêm ao consultório, porque, como o senhor disse, né, eles vêm já com alguma comorbidade, algum problema a ser solucionado. E se nós tivéssemos um acompanhamento bem mais cedo, talvez muitas dessas questões elas não aparecessem para ser resolvidas. Então, isso só evidencia a nossa necessidade de ter um trabalho multissetorial, dentista com médico, médico com nutricionista, nutricionista com fisioterapia, todos trabalhando juntos para que o acesso às questões de saúde, no geral, não só oral, né? Não só bucal, mas no processo de saúde geral do corpo, que o acesso ele seja facilitado e que os problemas que nós temos hoje, eles possam ser solucionados muito antes e não tão tardio como tem acontecido. Muito bem. Essa curiosidade realmente é algo que preocupa, né? Um percentual muito alto. Pessoas que na idade já, né, avançada, elas tendem a não procurar um dentista, né? E é de suma importância cuidar da saúde bucal, que é o nosso tema aqui hoje do nosso programa. E nós vamos agora assistir aqui alguns recados. Estamos chegando perto do final do nosso programa e os nossos queridos irmãos têm enviado recados, vídeos, onde eles mandam aqui os seus recados, deixam aqui a sua mensagem e tem sido de grande alegria compartilhar esses vídeos para todos assistirem. Vamos assistir aqui então os nossos queridos irmãos deixando os seus recados. Senhor, me chamo Abner, sou da ICM Forene, em Alagoas. E eu queria mandar meu recado para minha avó Maria Alves de Andrade e para meu avô Cícero Pereira e para os idosos da minha igreja. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Helena, sou da igreja de Goianinha, do Ministério do Pastor João. Eu queria mandar um abraço para minha avó Maria e minha avó Rosalba, que são um exemplo para mim da fé. Eu só queria falar que eu amo muito elas e eu espero que elas nunca saiam desse caminho. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O meu nome é Isabelle, esse aqui é o meu pai, seu Pedro, tem 90 anos, nós somos da Igreja Cristã Maranata de São José do Mipibu, Rio Grande do Norte, do Ministério do Pastor Wellington. E ele vai responder a pergunta. Pai, oi, quem é o nosso Salvador? Jesus. Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que maravilha é poder assistir aqui os nossos irmãos deixando seus recados, que tem sido de extrema importância para aqueles que são os nossos irmãos idosos. Os recados, eles podem vir de um parente, de um idoso, podem vir de um irmão da igreja que quer deixar uma saudação para o idoso da igreja, até mesmo os nossos queridos irmãos idosos que deixam aqui também os seus recados. E como que eu faço para poder enviar o meu vídeo, o meu recado?
Ó, presta atenção, está aparecendo agora o QR Code aqui na tela. Neste QR Code você vai apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para uma página onde ali você vai enviar o seu vídeo com o seu recado. A orientação que sempre temos dado aqui é que o vídeo seja um vídeo curto, até para a gente ter a participação de mais irmãos. Faça um vídeo ali de 30, 40 segundos, onde você deixa ali o seu recado. Continue participando conosco, tem sido uma bênção. Estamos chegando ao final do nosso programa, deste tema que nós tratamos hoje, que é da saúde bucal. Conversamos aqui com o nosso querido irmão Mateus e ele que trouxe para a gente muitas informações importantes aqui. Mateus, muito obrigado pela sua participação no nosso programa hoje. Pastor, eu que agradeço. Foi uma honra poder estar aqui com os senhores conversando sobre esse assunto. Amém. Nós temos aqui também o querido pastor Everton, que participou conosco da edição deste programa. Pastor Everton, obrigado por participar conosco. Nós aqui agradecemos a oportunidade e a bênção de estarmos aqui também aprendendo. Amém. Glória a Jesus. Chegamos então assim ao final do nosso programa. E sempre lembramos, se você ainda não é inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, segue agora o canal do YouTube e deixa também ali um comentário sobre aquilo que você tem vivido na obra, sobre a sua saúde bucal, sobre até mesmo questionamentos, perguntas. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa ali a sua dúvida, ali a sua pergunta, deixa o seu comentário. Curte também, hein? Clica ali no joinha, curte esse programa e compartilha com seus amigos, familiares e que Deus te abençoe. Até o próximo programa.